O desejo não quer dizer nada, ele funciona. E o seu modo de funcionamento não é um modo de funcionamento orgânico, já a partir das estruturas molares, como eles mesmos dizem lá. Eles fazem uma distinção entre molar e molecular. O molar é tudo que ganha forma, é tudo que se concretiza. E o molecular é o que não tem forma. O micro não é o pequeno, o micro é o sem forma, assim como o molecular. E o macro, o molar, não são o grande, são o que tem forma. Existe o macro no mínimo, se o mínimo ganha uma forma. Entende? Então, a diferença entre macro e mínimo e micro não é uma diferença de escala quantitativa, né? É uma qualidade daquilo que se expressa como forma ou daquilo que se expressa como força. Tá? Então, o micro e o molecular se expressa como força, como tendência, como duração, como afeto, mas nunca como forma, como figura, ou como imagem, né? Ou como um estado. Enfim, claro que esse funcionamento, então, no campo molecular, no campo microfísico, micrológico, microafetivo, ele vai coincidir com as forças que nos constituem. Então, vejam, a gente é constituído de um jeito, aquilo que nos constitui, a nossa essência e até na nossa existência, somos constituídos, somos formados, um conjunto de forças que se compõem. E como esse conjunto formado opera na existência? Dizem eles, citando biólogos moleculares, físicos, quânticos e etc., dizem eles, funciona no mesmo nível. Ou seja, o funcionamento é o mesmo que aquele que nos constitui. Então, esse funcionamento não está no campo da representação, ele está no campo da expressão imediata das forças. Então, isso é inconsciente? É inconsciente. Mas de que inconsciente estamos falando? Bom, vou dar uma pausa aqui. Então, voltando para a questão. Eu só ia fazer um parênteses quando eu comecei a falar do antiédipo. Qual era o parênteses? Era dizer assim, que eu, de alguma maneira, inventei uma esquizoanálise, né? E, no entanto, eu posso dizer que isso é esquizoanálise, é extremamente afinado, em ressonância com tudo que esses pensadores dizem. Por que eu digo, em certo sentido, que eu inventei? Porque a esquizoanálise, ao meu ver, ela não existe sem pensadores como os pré-socráticos, como Epicuro e Lucrécio, como os estoicos gregos, como alguns cínicos e megáricos. Não existe sem Spinoza, fundamentalmente. Não existe sem Nietzsche, sem Bergson, sem Foucault. Então, eu me sirvo muito desses pensamentos até para reinventar um modo de dizer aquilo que eles dizem nessa linguagem complexa que eles dizem, sem querer simplificar ou reduzir o pensamento. Mas eu acho que eu encontro uma maneira que torna isso mais acessível e praticável. Por quê? Porque 50 anos se passaram e pouco se pratica de esquizoanálise. Agora é que está mais em voga. Eu já venho dando curso de formação desde 2005, só que não era exatamente curso de formação, eram sobre os pressupostos filosóficos de esquizoanálise. Eu inventei um curso lá em 2005. Mas só em 2017, eu fui inventar cursos de formação em esquizoanálise. Como? Através de um método. Mas que método? Eles já têm um método que eles dizem que nem é método, que é a cartografia, né? Um método cartográfico. Então, eu apreendi, né, digamos assim, várias regiões ou zonas de passagem pelas quais o nosso desejo necessariamente passa. Eu digo necessariamente porque, apesar de nós mesmos, o desejo passa por aí. Quais são essas zonas de passagem? São 4 grandes zonas de passagem, né? Primeiro, uma zona onde o nosso desejo, do alto da sua potência, porque o desejo, essencialmente, na sua essência, a ele nada falta, mas nós não compreendemos geralmente isso, na medida que o nosso modo de vida nos impede de compreender isso, assim como a psicanálise aderiu inteiramente à ideia que o desejo é constituído pela falta, não só a psicanálise, religiões, morais, ciências, filosofias, aderiram à ideia de que ao desejo
falta o objeto. Então, nós dizemos, não, ao desejo, aqui é Spinoza, ao cego não falta a visão. Ou nós dizemos, ao desejo não falta o objeto. Assim como o desejo não carece de sujeito. Aqui já um ataque a Lacan. Que Lacan diz que o bacana de tudo é o que o desejo e o inconsciente se tornem sujeito. A gente diz, não. O sujeito não é uma estrutura. O sujeito do desejo é um acontecimento. E o seu objeto é também acontecimento. Então, o desejo começa no acontecimento e termina no acontecimento. Né? Ele começa e termina no meio, e não num falso princípio e num falso fim. Né? O fim e o princípio são sempre efeitos. Né? Mas, então, voltando, eu inventei uma maneira, né, de dizer assim, olha, o desejo cai pela primeira vez. Né? Poderíamos fazer uma imagem aqui, e Cristo cai pela primeira vez. E até dá para brincar com uma imagem de Nietzsche, né? Quando a gente se torna reativo. Né? Quando as nossas forças ativas são pregadas na cruz, são sacrificadas, né? E a gente ressuscita como tipo reativo. É nesses dois movimentos. A primeira passagem, há uma queda, né? Pelo mau uso do bem e do mal que nos acontece. Então, é a primeira grande zona de passagem, é quando a gente cai. Mas essa nossa queda, ela entra em ressonância com aquilo que eu chamo de segunda queda ou segunda captura. Mas essa segunda queda, segunda captura, a humanidade, ou a maioria das pessoas, não chama assim. A maioria das pessoas desejam isso. Desejam se safar, desejam retomar o poder, desejam se ligar ao que podem, desejam ser reconhecidos, desejam ter autoridade, desejam ter direito ao gozo, desejam ter poder, vida feliz, etc. E tal. Então, esse desejo, né, de sair dessa primeira queda, que é um primeiro buraco também, vai fazer com que você invista naquilo que te rebaixa. Só que você não percebe que isso te rebaixa. Você não percebe que isso te captura. Né? Aquilo que a grande forma de Spinoza, uma obra maravilhosa chamada Tratado Teológico Político, de 1665. Spinoza diz assim, os homens, né, lá na linguagem antiga sempre fala homem, tá? Então vocês nunca estranhem, porque agora não, né, agora são os seres humanos, então, mas o homem, né, olha o que eles dizem, o homem, eles querem dizer os seres humanos. Então, os seres humanos lutam por sua servidão como se tratasse da sua salvação. Isso é a segunda captura. E isso explica algo que muitos marxistas, muitas pessoas que combatem o poder que submete à vida, né, muita gente que quer ser revolucionário, não entende, porque privilegia a ideia de repressão, privilegia, assim como a psicanálise privilegiou a ideia do recalque, do primeiro e do segundo recalque. Privilegia a ideia de repressão, privilegia a ideia de opressão, privilegia a ideia até de sabotagem, mas não entende que, antes de tudo, vem uma captura. A captura do desejo. Né? Então, há uma captura inicial, que faz a nossa queda, e uma captura mais sutil, que a gente investe naquilo que nos separa da nossa potência. E quanto mais a gente fica separado, mais a gente quer o poder. É a grande sacada do capitalismo. É a prisão subjetiva, é o assujeitamento do desejo. É a maior empresa de assujeitamento de desejo feita pela humanidade até hoje. Ou seja, nós nos assujeitamos porque queremos ser livres. E nós queremos ser livres, e aí a gente paga um preço pela nossa liberdade, e é fazendo uma concessão aqui, uma concessão ali, para ter mais dinheiro, para ter mais poder, para ter mais reconhecimento, para ter mais acesso. Esse é o processo de assujeitamento do desejo. Ao mesmo tempo que acontece o processo de escravização do desejo, quando a gente se torna peça de uma máquina social. Então, a captura é primeira, do que a opressão, do que a repressão, certo? Do que até a sabotagem. Então, essa é o que eu chamo de segunda zona de passagem. A terceira zona de passagem sempre teve aí. A gente nasceu, a gente foi bebê, foi criancinha. Quer mais superfície do que aquela que tem um bebê?
Aqui tem uma criancinha, aqui tem uma criança, aqui tem, inclusive, os adolescentes, só que rapidamente as crianças perdem a superfície. Lhes é roubada a superfície. A obra de Lewis Carroll, né, em Alice no País das Maravilhas e suas outras obras, Alice Atrás do Espelho, Humpty Dumpty, Silvio e Bruno, enfim, é uma obra dedicada às crianças que ainda mantêm a superfície. Ele diz as meninas, se não me engano, até os 8 anos, ele tem lá os jeitos das meninas até os 8 anos, os meninos já com 6 se ferram, né? E aí ele salva alguns, né? Tipo meninos gagos ou canhotos, né? E as meninas até os 8, 9 anos, né? E aí depois são cooptadas, são rebaixadas, são esburacadas, perdem a superfície, perdem essa zona de passagem. Então, a nossa terceira zona de passagem é a retomada daquilo que a gente sempre teve, mas não acessa mais. É a nossa superfície, que é o relacional das relações, né? A zona da existência, né? Onde todo existente está, de modo imediato. Não tem um existente que não esteja em acontecimento, que não esteja em devir, que não esteja acontecendo enquanto o acontecimento acontece. Aqui é a superfície, lisa, sem forma, sem significações, sem finalidades, sem origens falsas ou princípios, né? Pura ponte, janela, porta, fresta, poro, zona de passagem. Então, a terceira grande zona de passagem é essa aí. Quando a gente retoma essa zona de passagem, a nossa potência, que estava esburacada, no fundo de um buraco, ao mesmo tempo pendurada no teto do céu, buscando um poder, querendo se empoderar, né? Ela desinvestindo o poder, desinvestindo e desconstruindo a segunda captura, e também dando um passo atrás e desconstruindo a primeira captura, a potência sobe novamente à superfície e se apresenta imediatamente nessa superfície. É quando a gente tem ocasião de entrar na quarta zona de passagem, que é o quê? É quando a gente retoma a nossa potência de acontecer, enquanto o acontecimento acontece, ao invés de ficar sempre preso ao que nos aconteceu, ao acontecido, sonhando com o futuro que nunca chega. Então a gente retoma o presente, a presença no presente, e o que se apresenta em nós nesse presente são nossas forças, nossa potência, aquilo que nos faz existir, sentir, agir e pensar. Se apresenta nua, nu e cru diante da existência, nessa zona de passagem, se diferenciando. Aqui a quarta zona de passagem é quando esse processo de diferenciação, porque a zona de passagem faz o quê? É aquilo que envolve o nosso corpo, nossa mente, nosso desejo. Envolve, não é que a gente se relaciona com a zona de passagem, a zona de passagem nos atravessa, necessariamente. A gente tenta parar o tempo, não consegue. Tenta parar o movimento, não consegue. O movimento nos atravessa, nos violenta. O tempo e a duração nos atravessa, nos violenta. O tempo não para, como dizia o Cazuza. Né? Nós estamos necessariamente em acontecimento. Então, esse atravessamento faz o que com a nossa potência? Diferencia a potência. Não tem passagem na existência que não nos torne diferente do que nós somos. E aí, por que não, então, a gente assumir isso, tomar isso para nós, ao invés de a gente simplesmente sofrer as ações das forças exteriores, né? Se diferenciar, porque, afinal de contas, nós somos afetados por forças exteriores. Então, se a gente não cria, a gente é criado. Se a gente não age, a gente é coagido. Se a gente não diferencia, a gente é diferenciado. E a dor dá esse recado para a gente. Quando a dor se apresenta, é porque alguma coisa em nós está passiva. Né? E aí isso nos leva para a quarta zona de passagem. Ou seja, quando a gente toma em nossas mãos
a condição da diferenciação. Então, o que é diferenciar a própria potência? A partir desse horizonte que nos envolve, dessa zona de passagem que nos envolve, desse ser comum que nos envolve. Diferenciar a nossa potência é justamente fazer vir à existência aquilo que estava na essência. Diferenciar do ser essencial para o ser existencial, para o ser virtual ao ser atual. Então, o que se atualiza, o que se concretiza, o que vem à existência já vem como diferença de uma zona virtual que nos constitui, uma realidade virtual que nos constitui. A potência ela é sempre virtual. A força é uma ponte entre a potência e o ato. A força ela está a meio caminho da potência, que é virtual, e do ato, que é atual e concreto. Então, a força tem um pé na potência virtual e um pé na existência, que é atual e concreta. São linhas de desejo, linhas de afeto, linhas de força, linhas de duração, linhas de tempo, linhas de movimento, tendências, que, dependendo do modo como a gente apreende essas linhas, forças, tendências que nos atravessam, nós tomamos a vida nas próprias mãos. E, ao diferenciar, nós criamos realidade. O que é uma realidade? É algo que pode. Não é algo que é uma verdade. É algo que pode. O que é algo que pode? Uma modalidade existente que pode. Pode o quê? Pode afetar e ser afetado, como diz Spinoza. Pode modificar e ser modificado. Isso é um valor. Quarta zona de passagem nos liga à nossa potência de criar valor, de criar realidade. A realidade não é algo dado, exceto do ponto de vista que não falta nada ao desejo e à potência. Nesse sentido, é dado. Mas nos é dado o quê? Nos é dado a potência de acontecer e criar. A gente necessariamente cria? Não. Necessariamente a gente cria. A gente pode não criar, pode ser passivo. E se a gente não cria, a gente é criado. Se a gente não diferencia, a gente é diferenciado. Se a gente não inventa valores, a gente tem que seguir valores estabelecidos e impostos a nós. Se a gente não cria, a gente obedece. Se a gente não pensa, a gente obedece. Obedecer nem sempre é ruim. Mas obedecer no sentido de diminuir e reduzir a nossa vida é ruim. Obedecer para aumentar a nossa potência, que bom. Quando eu não entendo, e eu ainda não tenho uma suficiência no entendimento, não conquistei o pensamento pleno, inteiro de alguma coisa, né? Seguir algo como uma espécie de obediência é bom, se esse algo me leva a aumentar a minha potência de pensar, de sentir, de agir. Aí é bom. Então, eu posso obedecer, como diz Nietzsche, obedecer sim, por vontade de potência, não por vontade de poder, né? Mas por uma outra coisa, por uma potência, por um desejo que quer nessa potência, e não por um desejo que quer a potência que não tem, né? Então, aqui a quarta zona de passagem. Eu fiz esse parênteses, né? Era só um parênteses de 1 minuto, eu estou aqui, acho que uns 20 minutos falando disso, né? Eu estou falando o quê? Que eu, de alguma maneira, inventei algo que não está nas obras de Deleuze e Guattari. Então, eu anunciei aqui que a fonte está, né, nessa obra, né, O Antiédipo, de 1972, e nesses 5 volumes do Mil Platôs, né, que é a edição brasileira da editora 34 Letras. Mas isso que eu estou falando aqui, vocês não vão encontrar nessa obra. Claro que vocês vão encontrar toda a ressonância possível. No fundo, vocês encontram com outra linguagem, né? Uma outra maneira de dizer. E aí o que ocorre? Aí eu desenvolvo essas 4 zonas de passagem, porque vocês assim, por que 4, Luiz, e não 5, 6 ou 7? Né? Eu só sei o seguinte, que cada uma dessas é necessária.
Enquanto nós, humanos, nos separarmos do que podemos, a gente cai na primeira e cai na segunda. Quase como algo inevitável. E aí a gente vai sofrer, vai se preencher de paixões tristes, a gente vai se sentir injustiçado, né? Vítima, e querer entrar no movimento justiceiro, nos vingar, né? São zonas que, no fundo, né, fazem com que toda essa produção negativa, reativa, ou nihilista, tristeza, dor no sentido triste, né, sofrimento no sentido passivo, né, leve ao quê? A virar provocação para nós. Nós, na verdade, estamos sendo provocados se a gente começa a perceber que a existência é perfeita. Não falta nada na existência. Então, assim, mas o que está se passando? Por que tem tanta dor, sofrimento, doença, isso e aquilo? Porque nós, de alguma maneira, não sabemos usar o que nos acontece a favor, não a favor de um eu vaidoso, orgulhoso, o que é o poder, mas a favor da nossa potência. Aquilo que é útil para a nossa potência. A nossa potência não é um eu, não é um sujeito, não é a consciência. É algo muito mais interessante. Né? E ela não entra em conflito com a potência dos outros. Ao contrário, ela é uma potência de se compor, de afirmar a existência, de multiplicar aquilo que faz com que a vida se amplifique. Então, essas 4 zonas de passagem, eu posso dizer, a primeira eu posso dizer assim, essa primeira eu posso dizer que são 2. E aí eu digo que tem um duplo mau uso do mal que me acontece. Mas eu posso dizer, então, que são 4, porque tem um duplo mau uso também do bem que me acontece. Mas aí eu digo que são 16, porque tem um duplo bom uso do mal que me acontece e um duplo bom uso do bem que me acontece. Vocês entendem? Então eu vou multiplicando esses planos. Todos são necessários. Todos são passagens necessárias. Vocês podem nomear de modo diferente. Você pode dizer assim, nossa, Luiz, mas o que você está falando, a maneira como você chama isso, eu acho que eu vou dar um outro nome, porque eu entendo melhor dando um nome assim. Aí você dá um nome, você inventa outra coisa. Né? O que eu estou afirmando aqui é que o pensamento, né, nessa zona de passagem, ele é necessário. A maneira como a gente nomeia, como a gente cria linguagens, né, vai de cada um. Claro que eu inventei essa maneira, eu acho que ela é bem bacana, bem sintética, e se tiver jeito melhor de nomear, vamos superar e criar novos nomes, não tem problema. Né? E na segunda zona de passagem, mesma coisa. Eu vou encontrar lá, eu vou dizer, é uma? Não, pode ser 2. É 2? Não, pode ser 4. É 4? Não, pode ser 8. É 8? Não, pode ser 16. Eu multiplico. Porque eu vou encontrando as nuances.